turmas do primeiro ano, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Estudantes, já estamos aí quase concluindo a unidade 1, certo? Então eu preciso que vocês estejam focados nas nossas aulas, fazendo anotações, fazendo reflexões e na sala de aula junto com o seu professor. E peço também, desde já, aos nossos professores presenciais aí que estão na sala de aula com os nossos estudantes, que estimule os nossos alunos a fazer reflexões, isso mesmo, temos que fazer reflexões dos temas abordados, certo? Eu sei que vocês assistam a essas aulas, após as aulas tem as atividades, mas tira um tempinho aí para fazer reflexões sobre os temas, se vocês entenderam. Professor, caso os estudantes não estejam estudando, é importante que você mande aqui uma mensagem para nós, para que a gente possa tirar as dúvidas dos nossos alunos. A gente manda áudio, vídeo, outros materiais para estar auxiliando aí na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, vamos lá dar início a essa aula. Espero que vocês estejam acordados, animados, continuando aí com os nossos estudos. Aula 7.1, professora Lidiana da Cruz, junto com o professor Hélio. Ele estará na unidade 2. Qual o tema desta aula? As origens da filosofia. Lembram que nós, nas aulas anteriores, fizemos várias reflexões sobre mito, mitologia, conhecimento, né, dos gregos, romanos e outras civilizações. Estudante, agora vamos começar a falar propriamente da filosofia, a origem, né, as origens da filosofia. Vamos falar também continuando com o tema mitologia grega, o conceito de mito e mitologia, refazendo esses conceitos, né? Conceito de razão, a razão como logos, o mito e a razão e o nascimento da filosofia. Então, vamos lá, origem da mitologia grega. Nós temos aqui uma imagem aí representando um deus, né? Nós sabemos que os mitos, ou a mitologia grega, tem base, então, na criação do mundo, dos deuses, né, dos diversos deuses. Esses deuses estão relacionados a vários fenômenos ou situações lá na vida social, né, dos gregos, como, por exemplo, a deusa do amor, o deus do vinho, o deus criador, certo? Então, vamos lá. A mitologia grega surgiu da curiosidade que os gregos tinham, como já foi falado aqui, para explicar a origem da vida. Então, é natural que as pessoas tenham interesse em saber, né, ou ter explicação sobre a origem da vida, do mundo, das coisas, até porque um mundo ele é muito amplo, né? Nós observamos aí como, por exemplo, a atmosfera. Observamos aí, como, por exemplo, o sol, a lua, esse fenômeno de dia e noite, a chuva. Então, as pessoas nesse período, como não havia estudos, explicações científicas, tinham curiosidade, né? Assim, criaram deuses imortais à semelhança do ser humano. Lembrando que há diferença entre os gregos e romanos. Ou seja, os deuses romanos não tinham relacionamento ou características humanas. Então, estudante, diante disso, a religião dos gregos era politeísta, já falamos isso também em outras aulas. Ou seja, eles adoravam vários deuses, ou criavam, né, vários deuses. Quais as principais nascentes da mitologia grega? Temos Homero e Hesíodo, todos aí antes de Cristo. Eles foram autores de obras importantes para o pensamento mítico que influenciaram a formação da sociedade e cultura grega. Então, o que esses escritores, né, faziam? Eles criavam textos poéticos relacionados, então, a mitos, a mitos ou da mitologia com base, então, nessas crenças dos vários deuses. Vamos falar um pouquinho dessa obra de Homero, a Ilíada, poema considerado o mais antigo da literatura ocidental. Quando falamos de literatura, então, é o primeiro texto que nós fazemos, então, a apresentação, somente
lá em arte, quando eu trazia tópicos, né, sobre literatura. Então, a primeira obra de Homero é um destaque, né, para a literatura. Então, os gregos também criaram a literatura, viu, estudante? Há rumores, né? Rumores, podemos dizer rumores, ou seja, há algumas falácias de que os gregos inventaram tudo. Não tudo, né? Mas eles criaram muitas coisas, né? Principalmente a filosofia. Então, são 15.693 versos que narram os acontecimentos do último ano da Guerra de Troia. Quem já não assistiu o filme, né, da Guerra de Troia? A Odisseia, que são 24 cantos que narram a viagem de volta do herói grego, Odisseu, ou Ulisses, da Guerra de Troia. Eu já assisti esse filme, é um filme bastante interessante que retrata um pouco aí dessa mitologia grega, certo, queridos? Então, para entender melhor a sociedade, civilização grego e romanos, no período antigo, os filmes são um excelente instrumento, porque a gente lê nos livros, fica difícil estar ali criando imagens para entender como era esse período. Os filmes tratam, né, porque trazem ali a arquitetura, as vestimentas, o modo de vida, né? Então, é muito fácil a gente ter compreensão como era aquele período por meio dos filmes. Então, eu sempre estou indicando filmes também. Voltando para a tela, vamos dar sequência falando aqui de Hesíodo, né? Do escritor Hesíodo, e sua principal obra, que é a Teogonia. Lembra na aula anterior que é teogonia? Teo quer dizer Deus, ou seja, fala das origens do mundo e dos deuses. Sucedem-se outras divindades que, com capricho quase humanos, amam. Então, os deuses gregos, eles amam, mentem, eles traem, lutam entre si. Outros filmes também já tratam sobre isso, né? Eu não estou lembrada do filme muito interessante que fala aí da luta, né, desses deuses gregos, né? Com a vitória de Zeus, os deuses instalam-se no Olimpo. Muito bem, queridos, é importante, então, ter essas leituras, né? É claro que nós não vamos dizer para vocês lerem aí esses poemas, né, desse período, tem, né, disponibilidade na internet, então uma linguagem muito diferente, né? Então, mas são textos que tratam então da guerra, né, em forma de poema, textos escritos em forma de poema, mas que tratam aí desses heróis da guerra. Então vamos para o conceito de mito e mitologia. De novo, vamos falar. Mito, então, vem de uma palavra grega, mitos, que significa discurso ou narrativa. Por isso que os mitos, né, somente os mitos que nós conhecemos aqui da nossa nacionalidade, né, do Brasil, os mitos ou as lendas brasileiras, elas são lendas criadas, então, por nossos antepassados e repassado de geração a geração por meio da narrativa oral. Isso mesmo, por isso que nós não temos ali, por exemplo, dados sobre quem escreveu, né? Porque são lendas do folclore brasileiro. Os mitos, então, são narrativas utilizadas pelos povos gregos, no caso aqui falando, né, dos mitos gregos, eram criados para explicar fatos da realidade, fenômenos da natureza, ou seja, forma de explicar a origem do mundo, do homem. Todos nós já paramos para fazer reflexões, né? Como o mundo surgiu, né? Como que as pessoas nascem, como os animais nasceram, tem aquela conversa, que nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha, né? Nós temos essas indagações. Então, os mitos é uma forma que os gregos utilizaram para explicar, então, essas questões que não eram compreendidas por eles, né? Não era compreendida porque
sociedades muito antigas, não havia informação científica, estudos. Ah, professora, mas como assim as informações científicas são reais? São textos que nós podemos ter certeza que é real? Bem, estudante, que nós podemos dizer que os textos, estudos científicos, eles são mais precisos e podemos dizer que eles conseguem comprovar alguns fenômenos, certo? Como, por exemplo, a Lua. Já não houve observação enviado, por exemplo, naves, né? Acho que uma espécie de naves na Lua. Então, nós temos informações, dados reais, que a Lua é um satélite, né? Que não há pessoas habitando lá, não há seres vivos, é só um satélite, um planeta que gira na órbita da Terra. Então, há informações precisas sobre isso, estudos científicos, certo? Não é só uma falácia, uma narração. Vamos falar, então, dos personagens sobrenaturais. O Minotauro. Vocês, estudantes, conhecem essa figura, né, que é um homem, metade boi, né? Ele faz parte da mitologia grega, a gente já viu esses seres aí em filmes ou desenhos. Ele tinha um corpo, então, de homem, uma cabeça e cauda de touro. Lá em Creta, né, numa ilha grega. E o Saci Pererê? Quem já ouviu alguma história do Saci Pererê quando era criança? Todos nós, né? É um personagem conhecido do folclore brasileiro. Dizem que sua origem foi entre os indígenas da região lá das Missões, na região sul do país. Não sei, dá pra gente... Eu nunca fiz pesquisa sobre isso, a origem, então, desse personagem Saci Pererê, de uma perna só, né, que anda ali de cachimbo, e muito estranho esse mito aí. A gente, quando éramos crianças, a gente tinha medo, né, achando que era um ser sobrenatural, enfim, assustador. Uma lenda que talvez alguém pode ter inventado para assustar as crianças, por exemplo, né? Alguém ali, uma pessoa antiga. Explicação da realidade ou dos fenômenos? Os mitos, né? Ele explica a realidade ou fenômenos? Tem como objetivo dar uma interpretação e uma explicação das coisas que acontecem na realidade, no cotidiano do homem, né? Os mitos também assumem formato de lendas, como, por exemplo, as lendas Yara Mãe d'Água, certo? Então, queridos, vocês, né, nossos estudantes que moram aí nos diversos municípios do estado de Rondônia, em algumas localidades, tem lendas específicas aí da sua região, certo? Se você fizer aí uma investigação, ou perguntar para os seus avós, né, que são mais antigos, eles vão lhe contar alguma lenda, alguma coisa que trata aí de um fenômeno social. Isso mesmo, alguém que viu alguma coisa e contou para o outro, e foi passando para o outro, e se tornou o quê? Uma lenda, certo? Então, lendas são narrativas, no qual a comunidade busca explicar uma situação, né? Fenômeno é coisas que acontecem ali no cotidiano. Então, as lendas é uma forma de explicação de algo que não tem explicação, na verdade, né? Que não é algo científico. Muito bem. Então, faça isso. Perguntas para os seus avós, seus tios mais antigos aí, moradores mais antigos aí de uma localidade, sobre as histórias aí, que vocês vão surpreender sobre as histórias que eles conhecem. Certo? Então, vamos lá. Vamos para a tela. Continuando, porque o tempo passa rápido. Já falta 25 minutos. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Uma pergunta. Ah, professor, o que é fenômeno? Por exemplo, por que o vento sopra? A gente sabe de onde o vento sopra? De cima, de baixo, de lado? De onde vem o vento? É uma pergunta, é um fenômeno. A gente sente, a gente não vê, certo? Porque ele é invisível. Né? É um ar, podemos dizer que são os gases, né? Em movimento. Mas de onde vem essa força que move o vento? Na verdade, teríamos que perguntar para os professores de física. Então, queridos, é um fenômeno, então, Deus do vento, os gregos, por exemplo, inventou lá, criou
é o Eolo, deus do vento, que está enfurecido quando o vento está forte. Quando uma tempestade, né, está com muitos trovões, muito forte, também é o deus que está bravo. Né? Então, são formas de explicar um fenômeno. Aliás, a gente sabe de onde vem o vento. Ele vem, é claro, porque a Terra não está parada, está em movimento. É por isso que há o vento. O mar também não para, a água não para. Então, essa força aí que vai gerando a força do vento. Então, por que troveja? Cabum, porque Zeus está encolarizado, está bravo, está nervoso. Né? Geralmente atribui a Zeus, né? O deus do trovão. E vamos de novo, o que é mito? Você já conseguiu compreender o que é mito, estudante? O mito são essas histórias narradas, contadas, criadas. Muitas vezes essas histórias elas são lendas. Né? Mitologia, então, logia, estudo do mito. É uma narração imaginária que envolve deuses, semideuses e fenômenos naturais. E mitologia refere-se tanto ao estudo dos mitos quanto ao conjunto deles. Certo? Essa imagem aqui retrata bem a mitologia grega, né? Os deuses, os heróis, as rainhas, as princesas, cada um é referente a um deus. E eu não conheço todos, viu, estudante? A gente esquece, vai esquecendo. Então, vamos para a janela do conhecimento. A expressão narcisista surgiu a partir de um mito. Então, querido, vamos para a janela. Vamos ver se eu consigo ficar atrás da janela. A expressão narcisista. A pessoa já está mudando de assunto? Não, vamos ainda continuando. Estamos ainda falando dos mitos gregos. Então, narcisista, eu até li sobre isso de novo, mas fugiu, né? Não tenho aqui a história totalmente. Não consegui assimilar a história, fixar aqui na minha mente. Vou comentar o que é esse termo narcisista. Vocês já ouviram falar, né? Fulano é narcisista. É um termo utilizado muito na psicologia. Narcisista, aquelas pessoas com transtorno de personalidade, personalidades fortes, pessoas egoístas. Né? Aliás, é até um aspecto muito ruim do narcisista, né? Porque geralmente ele só pensa em fazer maldade e privilegiar a si. Né? Então, ele é muito egoísta. Então, ele faz o mal e não acha que está fazendo o mal para se promover, por exemplo. Né? Então, esse transtorno de personalidade narcisista é muito utilizado na psicologia com base no mito grego. Tá? Esse mito, mas o que é esse mito grego, professora? Não estou lembrada se eu trouxe o texto ali, mas vou falar o que eu li. Né? Era um deus, né, um filho de uma deusa, que se achava muito lindo, muito bonito. Então, ele era tão bonito e era muito egoísta, não se envolver com ninguém. As mulheres se apaixonavam por ele e ele desprezava, porque ele se achava muito lindo. E de tanta beleza, ele se apaixonou por ele mesmo. Ao olhar a sua imagem refletida ali na água, ele se apaixonou e morreu de fome, porque ficou ali apreciando sua beleza. Então, quando você ouvir esse termo narcisista, essa pessoa egoísta, que se acha o máximo, que não quer nada com ninguém, não se coloca no lugar do outro, sempre disposto a fazer o mal, maltratar o outro para se dar bem. Tá? Mas tem muito mais informações sobre isso. Então, vamos voltar para a tela. Vamos ver o que eu trouxe aí sobre esse termo narcisista, que é um mito grego, né? Uma história de um filho de uma deusa que se achava muito bonito. Certo, então, era só para explicar mesmo sobre essa questão do mito. Né? E esses mitos, estudante, ele vai repassar de geração a geração. Né? Nós estamos falando de mais de 2.300, 2.400 anos e ainda estamos aqui falando dos mitos gregos. Ainda se produzem filmes dos mitos gregos. Estamos estudando no currículo a filosofia com base dos conhecimentos filosóficos grego. Olha como
essa civilização se eternizaram, né? Se eternizaram os filósofos gregos e essa sociedade, essa cultura clássica greco-romana. Então, vamos já entrar no conceito de razão. Né? Vamos ver que é o segundo tópico dessa aula. O que é razão? Estudantes, vamos pensando aí. O que é razão para você? A gente utiliza esse termo o tempo todo. Ah, fulano está cheio de razão. Ou fulano não tem razão nenhuma. Para você, o que é razão? A faculdade de conhecimento intelectual próprio do ser humano. É um entendimento em oposição à emoção. É a capacidade de pensamento dedutivo, realizado por meio de argumentos e abstrações. É a faculdade. Interessante que esse termo aqui, faculdade, né, além de ser uma instituição de ensino superior, é também utilizada para falar, né, da nossa capacidade de raciocinar, ou seja, razão, que é também acender as ideias. Então, querido, razão está ligada à racionalidade, racional, que é a nossa capacidade de pensar, de ter ideias, de criar, de ter consciência do real, do agora, do antes, do depois. Essa capacidade também de abstração. Nós podemos pensar, nossa racionalidade é capaz de nos levarmos ao passado, voltar às memórias do passado, pensar o presente e projetar o futuro, diferentemente dos animais, que não conseguem fazer isso. Então, a razão é o que move o ser humano, as nossas atitudes, a nossa vida, os problemas e muito mais, né? Está em volta da razão humana, todos os fatos, acontecimentos, transformações, criações, tudo isso está em volta da razão humana. Ou seja, a vida do homem é medida da razão, racionalidade. Então, tudo o que fazemos por meio da racionalidade. É claro que também somos movidos pela emoção. Qual a diferença, professora, da razão e a emoção? A emoção Emoção são fenômenos que ocorrem por meio, por exemplo, da fisiologia. Né? O nosso corpo, por exemplo, emoção. Quando estou triste, a gente muda o semblante. Né? Então, é uma emoção, sentimento de tristeza. Então, vem aqui a emoção de tristeza. A gente vai chorar, vai ficar triste, vai baixar a cabeça, né? Não vai sorrir. Quem que dá risada triste? Muito difícil, né? Então, pode até dar risada, mas ele já mudou aquela emoção. Já não é mais de choro, é de alegria. Então, emoção são as reações do nosso corpo, da nossa condição fisiológica, né? Biológica, que é tristeza, alegria, ou a gente pode ficar bravo, pode ficar calmo, pode ficar estourado. Né? E a razão? A razão é essa capacidade de entender o que está acontecendo, certo? Uma pessoa, por exemplo, que não tem a racionalidade, sua capacidade mental adequada, ela, por exemplo, não sabe em que tempo ela está, em que período, em que local ela está. Ela não sabe tomar uma decisão porque ela está ali com a sua razão desconectada, certo? Então, para vocês entenderem, razão é que nos dá a condição de sabermos onde estamos, o que queremos, o que vamos fazer, o que temos que fazer, certo? Não é movida pela a emoção. A emoção são outros sentimentos. Voltando para a tela, vamos continuar aqui. Vamos falar, então, já dá início a falar de um filósofo, Heráclito, século IV a.C.
Para falarmos da filosofia, é importante, então, entendermos esse conceito de razão. O logos é a razão que governa o universo e harmoniza o acontecimento das coisas. Para esse filósofo, o homem que busca o logos, ou seja, é um guia para o verdadeiro conhecimento. Assim, o logos se torna um conceito filosófico revelado não como razão. Então, todos nós temos um logos, que é a capacidade de racionalizar, né? Ou seja, somos racionais. Quem é racional toma uma decisão firme, consciente sobre algo. Ele não toma uma decisão pela emoção. A emoção nos faz fugir, por exemplo, a capacidade de raciocinar, de racionalizar. Do mito à razão. Então, chegamos a um ponto principal, queridos, importante. Até o momento falamos sobre os mitos gregos, romanos, mitos africanos, indígenas, certo? E agora estamos começando a falar sobre algo muito importante, que é a razão. Antes, o conhecimento era com base nos mitos, né? Os mitos lá, por exemplo, dos deuses, que explicavam ali uma forma que a sociedade grega encontraram para explicar a criação do mundo, do universo, das pessoas, da natureza. Eram os deuses, né, que tinha ali, ganhava esse mérito, né? Os vários deuses, porque eles eram politeístas. Agora os filósofos começam já a pensar em algo, observar a natureza, observar o homem, percebe que nós somos dotados de razão, racionalidade, que é possível, observando a natureza, chegarmos a alguma conclusão, certo? Por exemplo, por que chove? Em que período que ocorre mais chuva? Uma capacidade o quê? De racionalizar, por meio da observação e por testagem. O homem chegou à conclusão de que chove todo o período X, por exemplo. Aqui em Rondônia, no norte, nós sabemos qual é o período da chuva, por meio das experiências e observações. A chuva começa ali depois de setembro, certo? Aí chove até março do ano que vem, são 6 meses chovendo, 6 meses de sol, enfim. Então, nós já temos essa capacidade. Foi o que os filósofos perceberam, que nós temos uma condição, que é por meio aquele período eles não conheciam ainda, né? Desse órgão, que é o cérebro. Nós temos milhares de neurônios, e cada parte do cérebro está ligada a alguma condição humana, né? Nós temos uma parte do cérebro que está ligada à fala, que se for prejudicada num acidente a gente perde a fala. Nós temos uma parte do cérebro que é responsável pelo movimento das pernas. Se for prejudicado, a gente para de andar. Então, a razão ela está aqui no cérebro, né? Que é essa capacidade de deduzir, abstrair, de observar, de criar também, de buscar explicação para as coisas verdadeiras, coisas reais. Separar o real do abstrato, o mito e a ciência. Então, é essa capacidade, que é a razão. Então, a filosofia começa a ter base por meio da razão. Então, vamos para o texto para a gente continuar. E agora vocês estão entendendo, porque até o momento ainda estávamos falando sobre o mito, né? Diferença do mito e a razão. Centauro é um outro mito grego, que é o ser humano. O ser humano sempre sentiu necessidade de entender o mundo. O mito, então, era a explicação satisfatória sobre o mundo e o entendimento que o homem tinha de si. Como, por exemplo, aqui esse mito do centauro. Eu não lembro, né, qual é a história desse
personagem aí, metade cavalo, metade homem, assim como tem o touro, o minotauro, né, que é cabeça de boi e corpo de homem, assim são esses seres criados pelos mitos. Os filósofos não aceitavam mais os mitos como explicação. Ou seja, por meio das reflexões filosóficas, com a capacidade que nós temos racionalizar, os filósofos começaram, então, a ter uma outra forma de explicar as coisas, não mais por meio dos mitos. Assim, os fatos, acontecimentos e fenômenos, né, tinha uma outra forma de explicação. Buscaram outra forma de explicar. Começaram, então, a questionar a realidade. Como assim questionar, professor? Por exemplo, fazer pergunta, mas por que assim? Mas por que há tantos deuses? Por que esses deuses não aparecem aqui, não falam conosco? Por que né, essa história diz isso? Mas, então, isso é um questionamento. A filosofia brota, então, com uma nova ordem de pensamento, que se apropria, então, da razão, para explicar as coisas. Podemos dizer que aí começa, então, um fio da ciência, um fiozinho da ciência. E chegamos, estudantes, até na atualidade, né? Essas imagens aqui que o Hélio colocou, como, por exemplo, um celular. Olha onde nós chegamos, né? Fazendo uma comparação dessas sociedades antigas, em que não havia ainda nem o domínio da escrita, né? A escrita iniciou ali por volta de 3.500 a 5.000 anos antes de Cristo, principalmente pelos egípcios, né? Por meio dos símbolos, imagens e símbolos e desenhos que traziam informação sobre a cultura daqueles povos. Já foi um início de um sistema de escrita. E para chegarmos hoje, né, vamos dizer aí por volta de mais de 7.000 anos, e agora ainda temos tecnologias que não são tão avançadas assim. Mas esse tempo todo o homem ainda está caminhando, engateando, podemos dizer, em termos do que ainda pode ser descoberto, ser feito, naves espaciais que podem explorar o planeta, né, os planetas, o sistema, né, solar, enfim. Há muito que descobrir ainda, mas o homem ainda está engateando, porque há quem pense que está super evoluído. Se o mundo, né, podemos dizer, desde os registros que os pesquisadores, né, os antropólogos, os historiadores têm sobre a habitação do homem na Terra, vamos supor mais de 35.000 anos, e nós estamos aqui ainda utilizando celular pequenininho que nós só conseguimos acessar a internet. Eu acho que ainda é muito pouco. Podemos crescer mais. Mas é claro que com sabedoria. Surgimento da filosofia, né? Nós trouxemos aqui 3 períodos da filosofia grega, que é o período pré-socrático, o período clássico, que é o socrático, e o período helenístico. Então, aqui nós estamos vendo, né, olhando esse mapa, no qual identificamos aí as caixinhas aqui amarela, período pré-socrático, onde havia, por exemplo, os filósofos. Quais são os filósofos pré-socráticos? Ou seja, antes de Sócrates, Zenão, Parmênides, Xenófanes, Demócrito, Protágoras, Leucipo, Anaxagoras, Pitágoras, Heráclito. Olha, são filósofos bastante interessantes. Se pudesse ler sobre eles, sobre as ideias deles, seria muito interessante. Então, esses são os filósofos pré-socráticos. E os filósofos do período clássico, né? Como, por exemplo, Sócrates, já o período de Sócrates e Platão, aqui em Atenas, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. E Abdera, na Estagira. E o período helenístico são as caixinhas verdes, ó, Piro, na Elida, Panécio, Posidônio, em Rhodes. Então, aqui é um mapa, aqui na Europa, em alguns países da Europa, no qual nós observamos onde surgiu aí
esses filósofos nesses 3 períodos, né? São muitos períodos, mas vamos dar aqui mais atenção a estes 3 períodos aí, para que vocês possam compreender melhor. Seguindo, a filosofia, então, surgiu em Mileto, na Grécia, que abrigou os 3 primeiros filósofos da história, que são Tales, por isso Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes, nomes difíceis, né? Os objetivos, então, da filosofia era o quê? Construir uma teoria que explicasse de forma concreta, por exemplo, racional, o universo, em substituição às explicações dadas pelos mitos. Então, já não aceitavam mais os mitos para explicar a origem do mundo, como nós não aceitamos hoje, né, estudantes? Vocês perceberam que nós não aceitamos mais histórias para explicar as coisas. Nossos pais, nossos avós contavam muitas histórias. É interessante, sim. Muitas dessas lendas, né, têm registros escritos. Quando a gente quer informação sobre elas, está lá na internet. Certo? Mas elas não servem mais para explicar os fenômenos da natureza. Nós temos como textos folclóricos. Precisamos hoje da ciência para responder, para nos dar resposta. Tivemos aí um período de pandemia, né, com um vírus mortal. Não dava para combater esse vírus com lenda, com explicação mitológica, né? Precisou o quê? Da ciência, da pesquisa lá em laboratório, de testes de vacina para controlar essa doença. Então, a ciência ela é positiva quando ela vem para fazer o bem, né? Para salvar vidas, por exemplo. Certo, estudante? Então, como eu comentei com vocês, a partir daí, então, os filósofos passam a buscar uma nova forma de explicar a realidade, por meio da razão. E vamos continuar estudando e entender mais sobre as ideias desses filósofos, ok? Você que tem curiosidade já pode ir pesquisando. Escreve o nome. Os principais, os filósofos mais importantes, citados aí pela maioria dos autores, somente dos modernos e contemporâneos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? Então, muito bem, queridos, vamos fechar nossa aula, vamos para a tela, vamos fechar aqui, porque já estamos concluindo esse tópico. Então, fizemos aqui uma breve explicação sobre a razão e vamos continuar aprofundando. Essas são as nossas referências. E fique atento aí nas nossas aulas. E quero vocês cada vez mais focados aí, com curiosidade para aprender, viu? Muito bem, obrigado pela atenção e aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá.